Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma aula. Essa é a nossa 13ª aula. E a gente está aí dentro desse conteúdo falando sobre modernidade. Comecei a falar com vocês sobre a prensa de tipos móveis do Gutenberg, a importância da informação, do acesso à informação. Pois bem, eu resolvi falar com vocês sobre o livro. Afinal de contas, a invenção do Gutenberg vai revolucionar a produção de livros. E isso vai revolucionar o mundo. Então, resolvi falar com vocês sobre 12 livros. Vamos tentar ser breves, né? Bom, antes de mais nada, eu acho que eu tenho que falar para vocês sobre alguns livros, assim, cara, que marcaram a minha vida, livros fenomenais, assim. Quando eu era muito jovem, da idade de vocês, eu li o Senhor dos Anéis. Estou eu aqui, ó, de chapéu até hoje, né? Pois bem, adoro. J.R.R. Tolkien é um escritor inglês. Vocês devem conhecer o filme, né? Mas o livro é sempre melhor que o filme, tá? E eu super recomendo, sou um fã. Eu vou até dizer mais nesse embalo que o meu livro favorito dele nem é O Senhor dos Anéis, é o Silmarillion, que estão dizendo que vai virar série aí até, inclusive. Esse aqui, ele é feito como se fossem lendas, mitos do mundo do Senhor dos Anéis. Então ele é tipo mitologia, e eu adoro mitologia. A gente ainda vai ter muitas aulas e vocês vão ver no terceiro e no quarto bimestre que a gente vai estudar mitos de vários povos. É muito a minha pegada, eu gosto dessa parte de mitologia. Uma outra coisa que me marcou muito, que eu gosto, que eu vou dar uma dica para vocês, é um quadrinho chamado Sandman, do Neil Gaiman. Recentemente está passando uma série dele baseada na obra dele chamada Deuses Americanos, e também tem muito trabalho dele, tem um desenho, uma animação chamada Coraline, tem um filme chamado Stardust, que são todos baseados em obras dele. Hoje em dia ele está muito pop, mas para mim o Sandman, que é um quadrinho, digamos que revelou ele, para mim é a obra-prima dele. Assim, eu sou apaixonado pelos meus, assim, é um quadrinho mais para adulto, mas super recomendo. Já que a gente está falando de quadrinhos, vou aproveitar o gancho para dar uma dica de aula de história e quadrinhos. Esse livro aqui chamado Maus. Esse livro foi escrito pelo Art Spiegelman e ele venceu um prêmio Pulitzer, que é um prêmio jornalístico assim, mais prestigiado que tem. E esse livro dele é ele entrevistando o pai dele, que foi um judeu que foi preso nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Então, é ele contando a história do pai dele, da ele próprio entrevistando o pai, só que tudo com forma de quadrinho, tá? E é magnífico, galera. Sim, recomendo demais da conta. Quem quiser ver, ó, super qualidade, é quadrinho, é um belo livro, tá? E quando vocês estiverem lá no nono ano, vocês vão estudar isso, mas vale sempre ler, é uma leitura densa. Já que eu peguei já o embalo de falar de leituras aí que eu recomendo, eu vou falar aqui, ó, do Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que eu recomendei lá na aula 3, estou recomendando de novo, porque ele é maravilhoso, e é um livro que todo mundo devia ler. Assim como ela disse que o problema do Brasil é que os políticos nunca passaram fome, e quem mandasse nesse país tinha que ter passado fome, o livro dela é uma leitura assim sensacional, todo mundo devia conhecer. Outro livro que eu vou indicar para vocês também, que é um livro duro, mas é um livrão. Vou recomendar, na verdade, eu peguei aqui o 1984, porque ele é um livro que marcou minha vida, do George Orwell. Mas tem um livro dele mais para a idade de vocês, que chama A Revolução dos Bichos. Estou colocando aqui até a foto aqui para vocês verem. Esse livro é bem legal e ele é fininho, vocês leem numa sentada de rápido. E ele é muito legal. É um livro que vale a pena, assim. Mas é triste. Tudo, assim, enfim.
Um outro livro que aí eu trabalho com os meus alunos, geralmente no 8º ano, mas ano que vem vocês estão no 8º ano. Então, fica essa dica também. Para mim, é um dos 10 maiores livros de todos os tempos, que foi escrito, assim, tecnicamente, justamente nessa passagem que a gente está falando, da Idade Média para a Idade Moderna. O livro chama A Utopia, do Thomas More. Esse livro foi uma revolução na minha vida, galera, porque ele está falando de coisa lá no início dos 1500 que a gente está vivendo hoje. E soltando a imaginação também para falar de um lugar, a Ilha de Utopia. Esse livro é um dos 10 maiores livros de todos os tempos. Vamos por mim. Um livro legal, assim, também leve, para quem gosta de mitologia como eu, é esse livro aqui, ó, O Universo, os Deuses, os Homens, de um historiador chamado Jean-Pierre Vernant. Esse livro é ele contando os mitos para os netos dele. Ele é um mega historiador famoso, doutor, assim, de história antiga, mas ele é um vovô, contando histórias para os netos dele. Acho isso mó barato. E eu me inspiro muito nesse livro dos mitos que eu conto para a galera no 6º ano, né? Vocês não vão ser meus alunos do 6º ano, mas a gente vai... Tem uns vídeos aí, se vocês quiserem ver. Além disso... esse aqui é pesado, galera. Esse aqui é porrada, é difícil, mas se um dia vocês tiverem estômago para isso, aqui, ó. Os Sertões, do Euclides da Cunha. Esse livro aqui é um Brasil também que está aí dando tapa na cara da gente. Eu vou acrescentar isso no final, vocês vão ver, mas essa desigualdade, essa miséria que assola esse país desde que ele foi formado. Está nesse livro. Mais um exemplo. E para falar também de um livro que é uma síntese do Brasil, porque ele é uma síntese de tudo, esse livro aqui, galera, chama Grandes Sertões Veredas. Acho que vocês só vão ler quando vocês estiverem lá na faculdade. Mas um dia, lembrem, um dia meu professor de história lá no 7º ano falou que eu tinha que ler esse livro. Tem, todo mundo tinha que ler esse livro. Mas esse aqui, ó, esse é grande. Bom, para ir terminando, né, eu vou falar de um livro que também inspira muito meu trabalho, que é esse livro aqui, ó, de uma autora chamada Ecléa Bose, que chama Memória e Sociedade. Todo o trabalho que eu fiz na minha tese de doutorado sobre a história do Recanto das Emas, entrevistando as avós dos meus alunos, tem uma inspiração forte aqui no trabalho da Ecléa Bose, que eu li para a seleção do mestrado, em 2006. É uma leitura que me deu um outro olhar para esse contato com as memórias das pessoas e daí a questão geracional com as pessoas idosas. Para terminar, o livro que eu estou lendo atualmente, que é esse livro, chama A Curva do Sonho, dessa autora aqui, ó, a Ursula K. Le Guin, que na verdade eu li um outro livro dela, chamado Os Despossuídos, que é ficção científica, mas assim, uma pegada bem surpreendente. É um livro maravilhoso, só que eu passei ele para frente, dei para ele, eu ganhei, li e dei para outra pessoa. E agora esse mesmo amigo me emprestou esse aqui para a gente poder conversar. Estou lendo ele atualmente. O Guilherme, estou lendo, viu? E, enfim, tudo isso, galera, eu quero para vocês verem aí como ler é fundamental. Já era muito antes do Gutenberg. O Gutenberg é um ponto importante na história do livro e na história da leitura da sociedade, tá? E a gente está aqui num momento que nunca as coisas estão soltas, né? A gente está num momento aqui no Brasil onde o ministro da Economia e o governo atual pretendem taxar os livros com a desculpa de que livro é coisa de rico. Embora encarecer os livros afaste as pessoas mais humildes do acesso, né? Então, entre essas medidas, algumas que esse governo tem,
outras de não querer divulgar as próprias informações do governo deles, né? Teve que ter decisão judicial para isso. Então, assim, para vocês perceberem como essas coisas estão conectadas. Então, nós temos que auxiliar justamente os mais pobres e os mais frágeis. Então, vamos dar o livro de graça para o mais frágil e para o mais pobre. E não isentar o deputado Marcelo Freixo, que pode muito bem pagar um livro. Nós não precisamos isentá-lo dele comprar o livro dele. Eu também, quando compro meu livro, eu preciso pagar meu imposto. Né? Uma coisa é você focalizar a ajuda, a outra coisa é você, a título de ajudar os mais pobres, na verdade, isentar a gente que pode pagar. Mas vão estar anexadas lá na aula algumas outras reportagens aí para vocês poderem acompanhar outros pontos dessa discussão, né? Para que vocês pensem e reflitam sobre a importância dos livros. Para fechar aqui mais uma aqui, ó. Esse aqui, ó, o Calvin, um dos meus personagens prediletos aí, o Calvin e o Haroldo. Vou colocar para vocês aí também uma tirinha do Calvin para vocês também verem outro ponto de vista sobre os livros, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Para mim foi um prazer fazer essa aula. Um grande abraço, pessoal.